Aliás, nós vamos agora às notícias da soja, saber detalhes do que acontece com o mercado com Vlamir Brandalize, que tem o apoio da Copavel da Vida Luz. Vamos lá? Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. E o velhinho está descansando ainda? Até amanhã. Ele falou que só está na lancha acompanhando a programação e manda recado aqui. Opa, da Vida Luz, vamos lá colocar aquela tela. Ô, Sérgio Braga, coloca aquela informação. Só está à distância. Mas está bem, amanhã ele vai estar conosco aqui. Fica nos bastidores. É isso aí. Ô, Branda, a notícia hoje vem por conta da Conab, né? Inclusive é o destaque da manchete que a gente abre a sua participação falando, reduzindo a previsão de safra de soja aqui no Brasil. Coloca essa manchete, inclusive, destacada da Vida Luz, mostrando o que a Conab trouxe hoje em relação aos números da própria safra de soja, mas não vê recorde e cortou a previsão para o milho. O que tem desses números, o que a Conab praticamente pode antecipar, né? Pode dizer ainda que a previsão é de corte muito grande ou não? Como é que você vê essa notícia, essa previsão da Conab divulgada hoje? Olha, Sérgio, ela veio dentro da lógica, né? A Conab ela ainda é conservadora, né? Então ela vem dentro de uma expectativa de que vai ter uma safra bem menor que a expectativa inicial. Isso é um bom sinal, né? Não manteve aqueles números acima de 162 milhões, né? Que eles tinham apontado antes. Isso já vai confirmando, né? Que principalmente o Mato Grosso já tem perdas consolidadas, a safra mato-grossense está bem adiantada e não tem muito o que mudar por lá, né? Então a Conab está no rumo certo e o mercado hoje, na realidade, ele está se protegendo porque amanhã é USDA, né? E ele agora, vendo o Conab reduzir a safra brasileira, ele também começou a acreditar que o USDA vai reduzir a safra brasileira, talvez um pouco mais agressiva, né? Mas o USDA é conservador, né? Dificilmente ele vai reduzir mais que umas 3 milhões de toneladas ou 4 da safra brasileira, quando que o mercado estaria numa expectativa que reduzisse pelo menos 10 milhões, né? Muita gente pensa, tem que reduzir 10, 15 milhões aí para realmente vir na safra brasileira. O USDA é conservador e dificilmente vai atender aí as expectativas, principalmente do brasileiro, né? Da quem está nas regiões que estão afetadas pela seca aí no centro-oeste brasileiro. É por isso que o mercado hoje se protegendo. Mas hoje, Sérgio, o mercado em geral das commodities agrícolas todos estão positivos, né? Tem notícias mais animadoras da economia chinesa, o mercado animou um pouco, né? Se olhar aí, o único que não está no positivo é o ouro, né? Então, quando tudo anda bem, o ouro não anda. E se olha algodão disparando lá em Chicago, isso é sinal do que? É inverno duro, demanda de algodão, demanda de roupa. Isso é positivo para nós, né? O produtor que vai começar a plantar algodão daqui a uns dias. Os demais produtos todos em alta. É inverno você toma mais café com açúcar aí, né? Veja, ambos em alta. O trigo disparando, né? Com a falta da Rússia como vendedora. Então, as commodities em geral aí, não é só a soja que está em alta, né? Todo mundo está. E antes de falar sobre os preços, além das informações, inclusive comentar alguns vídeos que mandaram para a gente, dá uma olhadinha, né? O Davi da Luz, aquela manchete sobre as importações de soja pela China no mês de novembro, que aumentaram 7,8%, mas bem abaixo daquilo que era esperado, né? A China importou menos, o esperado era 10 milhões, mas problemas da alfândega por lá também atrapalham as importações. Isso, de alguma forma, mexe com o comércio global também, não, o Brandalize? Olha, Sérgio, essa notícia ela é positiva, mas veja como é que quem coloca o título acaba transformando o título em negativo, né? Isso. Porque esperava ser tipo 10 milhões de toneladas, até um pouco mais, isso é verdade. Mas o que é importante é que a China continua aumentando as importações em 7,8%, isso que é o fator. Aumentou as importações. A questão de logística, da dificuldade de internalizar a soja, ela já vem desde o começo do ano, né? Eles estão importando muito mais grãos e alimentos do que importavam.
e com isso os portos chineses também vivem abarrotados, com dificuldade, né, de internalizar a burocracia da alfândega chinesa. Então, eu acho uma notícia positiva. Se eu fosse fazer o título, eu colocaria essa mesma situação. Importações de soja da China em novembro aumentam 7,8% ano a ano. E esqueço do aquém do esperado, né? A notícia é positiva. Assim. Mas enfraquece, né? Enfraquece os Sim, números, hoje é só a construção, né? Isso é a mesma coisa quando o pessoal faz matérias de jornais e daí coloca depois do título, mas... Mas... Daí você tira todo o brilho da parte inicial do título, né? Mas a notícia é boa e essa notícia também é positiva para Chicago. Lá em Chicago, como o pessoal analisa de maneira mais fria, eles esquecem do aquém e olha o que aumentou a importação, né? Isso que vale. E ver exatamente, né, a importância de escrever, de passar informação precisa para não gerar qualquer tipo de dúvida como essa dessa manchete. Uma dúvida que ontem... Sérgio, é isso que o João sempre fala, né? O que às vezes a gente comenta, fala aqui, é uma coisa, tem que ver quem está lá do outro lado, como é que entende, né? Então, como é que a pessoa entende que é o mais importante. Por isso que quando você coloca um título aí você chega lá no final e muda todo ele, mas, ou ficou aquém, você quebrou toda a parte do título, né? Então, isso é importante aí nessa fase que nós estamos aí tentando colocar informações para o produtor fazer boas negociações ou tomar um rumo o mais certo do possível, né, Sérgio? E ontem nós comentamos, e hoje foi destacado, inclusive pelo Globo Rural, né, sobre a exportação de grãos pelo Porto de Santos. Essa outra manchete, sim, mostrando que os exportadores deixaram de ganhar 1 bilhão, 200 milhões de dólares. É muito dinheiro em Brandalize, né? Uma cifra bilionária com a fila no Porto de Santos. Ontem você falou do LANAP aqui na costa, né? E muitos navios estão parados à espera do embarque mesmo. É uma cifra a ser considerada. 1 bilhão é muito dinheiro, não? De dólares. Sérgio, a questão é o seguinte, nós já estamos aí pressionando, falando faz tempo, né? Desde que começou o programa Tempo e Dinheiro, se discute tanta coisa lá em Brasília, mas não se discute como melhorar o Brasil, né? Então, a questão dos portos aí a gente já apontou, nós perdemos bilhões de reais aí em função de portos antigos, portos defasados, portos com capacidade baixa, e cada vez nós vamos perder mais, né? Porque o mundo precisa cada vez mais alimentos e a nossa produção aumenta dia a dia e nós vamos continuar aumentando e aumentando a exportação e esse estrangulamento nos portos, isso deixa um volume gigantesco. E aí, nesse caso, também uma parte da matéria com relação que a liberação das cargas dos fiscais, aí no caso do Ministério da Agricultura, hoje eles são provavelmente os mesmos que era 4, 5, 6, 10 anos atrás, só que nós aumentamos a nossa exportação 2, 3, 5 vezes mais, e então precisaria também ter mais gente, ser mais eficiente essa parte da liberação aí de navios e cargas, né, Sérgio? Isso que é uma crítica que o pessoal de exportação faz, e então nós precisamos melhorar porto em volume, estratégia e também na parte pessoal, né? Valorizar o pessoal que trabalha aí, porque é onde que entra o dinheiro do Brasil, né, Sérgio? É o Porto Santos, Paranaguá, São Francisco, Rio Grande, os portos do norte. Então precisamos melhorar muito, muito. Vamos ver aí que o pessoal lá do nosso Senado, do nosso Câmara dos Deputados, começa a pensar no Brasil, e pensar no Brasil é pensar no nosso setor de logística e portos aí. Uma modernização dos portos brasileiros era merecida, né? A gente merece também ter uma modernização dos portos aqui do Brasil, exatamente, né? Não só melhorar portos, vai fazer Porto Novo lá em Cuba, né? Aqui precisaria colocar aqui também, né? É isso mesmo. Agora, tem uma pergunta direta para você, antes de falarmos sobre o mercado, os números, né? Observando esse vídeo do Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança do Norte, ele mostra a soja por lá, enfim, né? E faz algumas considerações. Deixa uma pergunta para você. Solta aí o Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança do Norte, da Vida Luz. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Aqui é o último soja que nós plantou, o replante, vocês lembram? Foi plantado 30 de
de outubro. Deu sol de novo, perdeu muita planta. Optamos por deixar assim, não tem muito o que fazer. E é um soja de ciclo longo, 125 a 128 dias. Não tá bom. Ontem aqui deu 30 milímetros, a umidade tá boa. Domingo passado, 10 dias, que deu 10 dias de sol, tinha dado 18. É uma área mista, então não dá para esperar ótima produção. De novo eu peço para o Brandalize, será que não vai quebrar bastante essa safra, Brandalize? E aí, Branda, aquém sim daquilo que é esperado, segundo ele, não dá para esperar uma boa produção. E os números? Sérgio, o Moacir é gente Bom finíssima, dia. né? O Moacir, nós somos de colégio agrícola há 45 anos atrás, para ver como é que é. Dinossauro. Então, com relação à safra, certamente o Mato Grosso vai quebrar muito. O Mato Grosso é o estado mais atingido pelo clima. Tem lavouras, essa é uma lavoura dele. Provavelmente eu acho que se continuar o clima, se as chuvas se normalizarem, ela está meio rala essa soja dele, mas é uma soja de ciclo longo, ela pode evoluir, pode engalhar, pode crescer. Ainda ele pode conseguir recuperar um pouco do potencial produtivo. Nunca vai colher o que poderia, mas vai provavelmente melhorar. Mato Grosso, certamente, sim. Mato Grosso, nesse ano, vai perder mais que o Rio Grande do Sul perdeu ano passado, né, Sérgio? Isso é um fato e não tem volta. Mas a grande questão é que o restante do Brasil, a safra está começando a andar. Se pega Norte, Nordeste, Bahia, Tocantins, o plantio está andando agora, né? Muita paz. E se o clima andar, a safra vai perto do normal, né? Nós tem perda, sim. Ele está certo, mas hoje tem muita especulação em cima disso, né, Sérgio? Tem muita gente falando que a safra vai ser 140 milhões. Eu já vi alguns falar em 135. É um número absurdo, porque você pega, por exemplo, o Paraná e o Rio Grande do Sul, juntos devem colher mais de 40 milhões de toneladas. E o ano passado colheram 20 e pouquinho. Então, essa situação. Então, temos que olhar aonde que está ruim, sim. Mato Grosso está muito prejudicado e é o estado que normalmente não tinha problemas. Mato Grosso raramente se via na história aí problemas, eram problemas localizados. E esse ano tem problemas meio generalizados ali dentro, mas mesmo assim, Mato Grosso vai ter uma safra grande, ele vai surpreender. Não vai ser aquele potencial lá que o Mato Grosso abriu a temporada com chance de colher mais de 50 milhões de toneladas. O Mato Grosso tinha chance de colher mais que a Argentina nessa safra aí. Agora, provavelmente, vai colher bem menos, mas ainda assim vai ser uma safra grande, né? Tem uma área gigantesca, né? São mais de 12 milhões de hectares de soja no Mato Grosso. Tem isso. Olha, dá uma olhadinha lá em Feliz Natal também, Mato Grosso, como é que está a situação na soja. Dá uma olhadinha. Também É, está bem rala, né? Bem exatamente. São castigada, áreas né? replantadas, provavelmente. Esse é replantio, né? Pela cara, pelo jeitão. E dependendo de chuvas, né? As chuvas que o João Batista estava falando tem que começar a chegar no Mato Grosso aí. Não pode deixar só ali no Mato Dentro, né? Tem que ir para o Mato Grosso também. E não só no Rio Grande do Sul, né? O João tá lá no Mato Dentro, manda para o Mato Grosso, não só ficar com a chuva aí no Mato Dentro aí, João. No Mato Dentro não sei se cabe uma lancha, né? Mas ele tá lá aguardando, né? Tá na lancha. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Daqui a pouquinho eu quero falar contigo a respeito dos preparativos para o Natal aqui no Brasil, principalmente no campo, né? E o mercado hoje, como é que está, Dandá? Olha, Sérgio, hoje, mesmo com Chicago em alta, nós estamos aí com o mercado de balcão se acomodando. É típico de final de ano. O pessoal de balcão já alega que depois do fim da semana que vem já não consegue mais caminhoneiro, não tem mais logística. E é por isso que é normal ter uma pressão de baixa, né, de balcão nesse momento, mesmo com o mercado de Chicago aí hoje trabalhando positivo. Olha, o balcão hoje começa ali nas Missões a 134, ontem era 137, caiu R$ 3. O balcão lá perto do Porto Rio Grande, 139, ontem era 142, olha a queda. E teve queda nos demais balcões também. Ó. Começa no restante sul e sudeste, vai de 125 a 138. Ontem pagava 140 fácil ali na região de Ponta Grossa, balcão.
pessoal começando a acomodar. Mas no caso do mercado de lotes nos portos, em função dessa alta de Chicago, ele está praticamente estável hoje, não teve uma variação grande. Então a gente vai pegar, por exemplo, Porto do Rio Grande, lotes, começa com 146 até 149, a posição curta até a posição janeiro com fevereiro. Mercado Safra Nova está na faixa de 136, 137 reais aí no Porto do Rio Grande, para a posição maio com junho. Pega Paranaguá, hoje de manhã ainda dava chance de 147,5 as melhores situações, e pode ser que agora à tarde pague até 148. E Safra Nova variando aí de 135 na posição março a 141, 140 do julho. Safra Nova aqui no Porto de Paranaguá pela manhã estava tentando comprar com R$1 a menos que ontem. Não sei se vai conseguir levar, que também não está tendo muita pressão de venda, né, Sérgio? O vendedor não está muito presente. E mercado de farelo e óleo também levemente em queda hoje frente a ontem. O óleo na parte de 4.100, ontem tinha chance de pagar 4.150, até um pouquinho mais. O farelo 2.450 no diferido, ontem era 2.470, caindo 20. Ou seja, levemente pressionado para baixo os derivados da soja, mas é também típico de final de ano, né? Os compradores começam a acelerar, né? As indústrias de ração, se sabe, né? Quando chega agora, depois do dia 10, elas começam a fazer manutenção de equipamento, depois do dia 15, dia 15, 20, entra em férias coletivas, porque o setor de alojamento de frango, peru, suínos, desacelera e volta só lá em janeiro, né? Então, esse é o quadro, o setor da ração dá uma parada e automaticamente também não gira tanto farelo, né? E o mercado de óleo para biodiesel também dá uma acomodada nesse período aí, né? As indústrias também, o que produziram, e agora começam a esperar aí para ver a virada do ano, como é que vai ter a demanda, né? Dos últimos dias do ano, né, Sérgio? Tá certo. Bom, inclusive o Rodrigo Marcelo Sapiaginski está dizendo que soja no MT está derretendo, a temperatura está muito alta, vai surpreender, mas para baixo a produção por lá. O Rafael Venig falando que no sul tem quebra do plantio para a soja plantada mais cedo. A soja não desenvolveu, depois com muita chuva e continua apresentando muita chuva, né? Ou seja, tem aí a participação de várias perguntas aqui, falando sobre milho, enfim. Na sequência, a gente vai conversar exatamente sobre essa questão toda, né? Agora, aqui tem mais uma dúvida. Na verdade, é uma imagem que a gente tem. Mas só que vamos fazer o seguinte: antes de mostrar isso, vamos falar sobre o mercado do milho, algo mais sobre a soja. Depois a gente mostra aquelas imagens para complementar, viu, David Luz? Soja, algo mais para poder Olha, ser Sérgio, considerado? a soja, o que a gente tem que comentar é que os prêmios da soja estão dentro dos melhores momentos do ano de novo, né? Prêmio de fevereiro, 20 com 35, no abril, menos 60 com menos 75, ou seja, os prêmios estão bons. Essa é a boa notícia para o produtor, né? Que está mantendo prêmios bons aí nessa reta final de ano, aí que agora nós temos no máximo 2 semanas, já vai fechando o ano, né? A semana entre Natal e Ano Novo praticamente é tudo parado, mesmo o mercado internacional não anda. Os primeiros dias do ano geralmente também são parados, ou seja, tem poucos dias para negociar. Nesse momento da soja aí também não tem muito interesse do produtor em fechar, há uma dúvida gigantesca com relação ao que vai sair da safra mesmo. O produtor está certo, quem reclama aí das projeções, porque tem projeção de tudo que é tipo, né, de 145 milhões de toneladas, tem projeção de 162, 155, o setor está bem perdido, né, isso vai depender do andar do clima nas próximas semanas e das colheitas que vão vir aí já no final do mês em diante, né, Sérgio?